Olá! O jornalismo de turismo desempenha um papel crucial na promoção de destinos, divulgação de culturas locais e impulsionamento do desenvolvimento econômico das regiões turísticas. Além de fornecer informações aos viajantes, ele também sensibiliza sobre questões como sustentabilidade e preservação cultural, e tem um impacto significativo na indústria turística e na sociedade. No entanto, a falta de uma clara definição dificulta sua autonomia e eficácia na cobertura. O ex-aluno, Israel Filho, estudou o tema em seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. No episódio, piloto do projeto Vozes Viajantes, um podcast de turismo, Israel Filho explora a Caverna do Diabo, a maior caverna de São Paulo, proporcionando uma visão panorâmica de suas trilhas, cachoeiras, mirantes e outras atrações turísticas ainda não amplamente divulgadas na cidade. Vamos desbravar o jornalismo e os obstáculos da Caverna do Dragão? Esse é o tema do MAC Entrevista de hoje, e Israel Filho é o meu convidado. Eu sou Marco Lima e o MAC Entrevista está começando. Como você decidiu abordar o tema jornalismo de turismo e quais foram as suas motivações e expectativas ao escolher esse tema? Oi, Marco. É Marco, né? Isso. Oi, Marco, tudo bem? Eu escolhi falar sobre jornalismo de turismo porque eu gosto muito de turismo, de viajar, conhecer vários lugares, destinos diferentes, né? E aí, quando eu fui fazer meu TCC, eu pensei, poxa, eu quero fazer algum tema que eu goste, né? Então, eu juntei o turismo, que é uma vontade pessoal minha muito grande, junto com o jornalismo de áudio, né? O podcast, né? Eu também adoro o áudio. Aí, eu juntei esses dois temas e fiz um podcast sobre jornalismo de turismo. E para você, quais foram as técnicas jornalísticas utilizadas para capturar e narrar as experiências na viagem Eldorado em São Paulo? Olha, primeiro de tudo, eu fui como turista, assim, porque eu queria passar para uma pessoa que estivesse ouvindo a sensação de ser um turista nesse lugar. Então, o jornalista ele tem que tentar encaixar o público, de certa forma, na sua pauta, né? Então, quando eu pensei em viajar, eu falei, vou como turista. Então, eu quis vivenciar como um turista os lugares, né? E as técnicas que eu utilizei foi, tipo, entrevistar as pessoas, saber o que elas estavam achando, buscar fontes oficiais para saber como é que era a visitação do lugar, da cidade em si, que é uma cidade pequena, né? Eldorado é uma cidade muito pequena, mas tem um grande potencial turístico que não é tão divulgado, né? E aproveitando esse gancho que você trouxe, quais foram as principais descobertas feitas durante as entrevistas com os moradores, né? Os guias, as autoridades, o que você descobriu nesse meio tempo? Olha, o que o pessoal normalmente conhece da cidade de Eldorado é só a Caverna do Diabo, né? Que poucas pessoas conhecem, na verdade, né? Que é o maior destino dessa cidade. Quando eu fui para Eldorado, eu procurei mais informações sobre a cidade antes, mas eu não encontrava tanta coisa. E aí, quando eu fui para lá, eu encontrei, tipo, lá tem um circuito quilombola gigante, um dos maiores do estado de São Paulo. Tipo, tem muita coisa que eu fiz 4 dias de viagem, que não dá tempo de você conhecer todos os lugares. Tem mirantes incríveis lá, trilhas pela natureza, tem muita coisa assim que você se surpreende, né? Você não consegue descobrir sem ir lá. E como você acredita que o episódio abordou a diversidade cultural, que deve ser imensamente cultural, né? Dentro da Caverna do Diabo, em volta, né, em Eldorado, lá dentro, como que você acha que você conseguiu abordar tudo sem deixar nada de fora e ainda conseguir fazer um episódio tão coeso como foi o seu? Olha, bom, o que tem em volta da cidade, né, da Caverna do Diabo, a cidade de Eldorado em si? Como você tem agora a questão de diversidade cultural, tem um circuito quilombola muito grande e, além disso, tem uma aldeia indígena também na cidade. Se chama a aldeia Taquari. Eu cheguei a visitar a aldeia também. Então tem muita coisa ali que você nem imagina que está dentro do estado de São Paulo, sabe? Você fala, caramba, aqui é tão rico diversamente, né? Diversidade de culturas, tem alguns dialetos também, de próprias culturas que tem na cidade. Tem muita coisa assim que você consegue imergir dentro da cidade, dentro da cultura da cidade. Acredito eu que tenha acontecido muitos desafios, mas me traga alguns. Os principais que você enfrentou durante essa jornada inteira, seja com as pessoas, seja entrando mesmo dentro da caverna, qual foi o maior desafio que você falou, meu Deus?
Olha, eu acho que o desafio começou antes, na verdade, da viagem, né? Foi ali no planejamento. Eu procurava muita coisa, porque por mais que eu falei, eu quero vivenciar como turista, eu queria saber o que tinha lá para eu já estar meio que preparado, com a pauta tudo em dia, mas a gente prepara uma coisa e chega lá é outra, né? Acontece bastante disso. Então eu procurei bastante fonte, já para ter tudo certo, esquematizado, as entrevistas, mas eu não encontrava uma fonte certeira, tipo, é isso que eu quero, né? Então foi uma dificuldade grande de encontrar as fontes certas antes da viagem. E aí eu falei, será que isso vai rolar? Será que eu estou viajando e no final não vai dar em nada, vou ter que mudar de tema? Mas aí eu fui, arrisquei, e quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Tipo, eu fui num ponto de atendimento ao turista da cidade, que se chama Pitch, e lá teve um dos atendentes, ele era assessor cultural da cidade. E aí ele conseguiu me mostrar o que tinha na cidade de forma bem ampla. Então, eu consegui driblar um pouco essa dificuldade que eu tive no começo. Mas eu acho que a maior dificuldade foi isso. Teve um dos dias que acabou chovendo, né? Eu até citei no episódio, que eu tive que cortar os planos, que eu tinha um plano de ir num dos mirantes mais altos da cidade, que dava para ver um mar de lá de cima, mas por conta de segurança eu também tive que acabar adiando essa jornada aí. Eu imagino que ao longo da pesquisa você deve ter pego muitas referências, né? Sim. Quais foram as principais referências que você utilizou para construir o projeto em si? Olha, referência de podcast de turismo tem, só que não exatamente da forma que eu queria. Eu queria fazer um podcast mais narrativo. No caso, não sei se da Mulher Casa Abandonada, sabe, de Chico Felitti, eu queria fazer uma coisa naquela pegada. Só que aquilo é mais um podcast mais investigativo, né? Tipo, um jornalismo mais investigativo. Eu queria transformar aquilo num jornalismo de turismo. Então, por isso que eu tive como referência a construção da narrativa da Mulher da Casa Abandonada, o Alexandre também, que é muito bom. E aí, não foi exatamente uma referência de podcast de turismo, mas de um podcast narrativo. E agora que passou um tempo de quando você produziu isso, quais foram os resultados que você acredita que você conseguiu obter com esse episódio piloto, seja pessoal mesmo ou profissional? Olha, foi uma conquista, obviamente, primeiramente pessoal, né? Tipo, um TCC concluído. Tipo, a primeira conquista, o primeiro pensamento vem essa. Eu acho que é a primeira parte. E de realização, assim, é uma coisa que dá vontade de querer fazer mais, sabe? Faz pouco tempo que eu fiz o TCC, eu já estou tentando pensar em outros lugares para conseguir ver se eu consigo dar continuidade ao projeto, né? É uma ideia que eu acho que dá para ir para frente. E é uma coisa gostosa de fazer. Você está viajando também, você não está só fazendo um trabalho, né? Você está conhecendo novos lugares, né? E aproveitando que você falou que você tem ideia de voltar a fazer o projeto, quais foram as lições aprendidas durante a viagem que podem te ajudar nos futuros projetos, ideias que você pode ter para o podcast? Olha, de lições, primeiro manter a calma, né? Porque eu estava bem desesperado, mas acho que era por conta do TCC e não por conta do trabalho em si, né? Eu estava bem desesperado de não conseguir fonte. É só manter a calma, uma hora você vai encontrar as pessoas certas, assim, para você conseguir as entrevistas. Uma outra lição também na construção da narrativa. Eu estava muito preocupado em descrever as coisas de forma linear, né, de tudo como aconteceu. Mas às vezes não necessariamente precisa ser feito assim, né? Às vezes colocando uma coisa que chama atenção, no caso era a Caverna do Diabo, que era o nome do episódio, mais ali para o final vai fazer que o ouvinte escute o podcast por completo. Por exemplo, você vai dando outras informações no começo e o ponto principal você deixa ali mais para o final, entendeu? Eu acho que é uma das lições assim que eu consigo aprender, né, para lidar para os próximos episódios. E aproveitando que você falou sobre ganchos, sobre esses pontos mesmo que você traz dentro do projeto, quais foram os aspectos mais marcantes dentro da Caverna do Diabo que você conseguiu abordar no seu episódio? Olha, é muito difícil você descrever uma coisa visual em áudio, né? Muita gente, na verdade, me perguntou por que você não fez um documentário? Eu queria fazer um documentário, não vou negar, mas eu achei que seria uma questão muito complicada, tipo, gravar as imagens em alta qualidade para fazer um documentário digno do que se merece o local, entendeu? E aí eu falei, por que não me desafiar e tentar traduzir o que eu via visualmente em áudio e fazer com que o ouvinte imaginasse aquilo e, com isso, ele procurasse saber mais sobre aquele lugar. Inclusive, eu fiz um site depois com as fotos que eu registrei do lugar e aí eu disponibilizei. Tipo, no final até falo, se você teve curiosidade de conhecer esse lugar, tipo, vê as fotos, aí vai dar uma vontade mais para a pessoa visitar, né? E aí eu tive esse desafio de
de traduzir essas imagens, o que eu estava vendo em áudio, né? E aí eu tive que descrever, de certa forma, e ao mesmo tempo não poderia ultrapassar o limite de 30 minutos no podcast. Não? Então eu descrevi, mas eu também tinha que cortar. Tinha que ver até que ponto a minha descrição ia, né? E eu consegui traduzir um pouquinho através de música. Eu coloquei uma trilha sonora no podcast que é uma trilha bem impactante. É uma música clássica, eu não entendo nada de música clássica, mas essa música é engraçada que na hora que eu estava saindo da Caverna do Diabo, assim, estava no carro, já na estrada, e eu estava ouvindo rádio e tocou uma música clássica. Eu falei, caramba, essa música é impactante, assim como a minha visita à caverna foi impactante, sabe? E aí eu falei, por que não usar talvez essa música como uma trilha e tentar fazer o ouvinte sentir ou imaginar através da música o que seria aquele lugar, entendeu? Nosso papo tá muito bom, mas vamos para um breve intervalo. O Mac Entrevista volta já. Estamos de volta com Israel Filho, ex-aluno de jornalismo pelo Mackenzie e criador do podcast Vozes Viajantes, um podcast de turismo que já desbravou aventuras turísticas como a Caverna do Diabo. No bloco anterior a gente falou um pouquinho, né, sobre a sua experiência dentro da caverna, sobre a viagem, sobre Eldorado. E já aproveitando esse gancho, eu gostaria que você me desse alguns pontos de importância que você acredita que o turismo na cidade de Eldorado possa ter trazido para o seu podcast, ou até para você mesmo, de forma pessoal. Olha, eu vou pensar um pouquinho mais na importância da divulgação do turismo para a cidade. A cidade é uma cidade pequena, como eu falei, e ela não tem um turismo divulgado amplamente. Muitas pessoas, quando eu falava, vou para Eldorado, a pessoa tipo, tá, onde fica isso? O que tem lá? Entendeu? Então eu acho que divulgar o turismo da cidade não é importante para mim, mas eu acho que é importante para as pessoas que estão na cidade, né? Como você mesmo disse no começo do programa, o turismo é importante economicamente para a cidade, culturalmente para a cidade, é muito importante. Então, eu acho que divulgar esse turismo é mais importante para o local que eu estou visitando do que para mim. Agora, como realização pessoal, é aquilo, eu estou conhecendo novas culturas, novos lugares, então só de conhecer, eu tenho vontade de viajar o mundo inteiro, então já fico feliz, entendeu? Já é uma realização para mim. E como você percebeu a necessidade de divulgar esse espaço, né? De conhecer esse espaço, de trazer para um projeto de TCC? Em que momento você falou, não, acho que é isso, é esse projeto? Olha, que pergunta difícil essa, né? Em que momento? Na verdade, eu acho que eu só descobri que eu estava fazendo a coisa certa, eu acho que na viagem, sabe? Porque eu falei, caramba, como é que tem tanta coisa aqui e eu não sabia disso? Entendeu? Eu acho que, de fato, eu percebi que eu estava fazendo o projeto certo durante a construção dele. Eu tinha muitas dúvidas antes, no início, antes da viagem mesmo. Será que isso vai dar certo? Eu tinha muitas dúvidas. E eu acho que só no momento da execução que eu tive a certeza que eu estava fazendo a coisa certa. E você comentou que você quer que o projeto tenha continuidade. Quais expectativas você acredita que esse podcast possa ter de impacto no turismo, não só para Eldorado, mas como outros lugares que você pretende visitar? Olha, se o podcast fizer sucesso, que eu espero que ele faça, né? Quem sabe, é uma ótima opção para divulgar qualquer turismo, seja ele conhecido ou não, mas a ideia primordial assim, seria mostrar lugares pouco divulgados, sabe? Eu acho que seria tipo mostrar para as pessoas que existem muitas coisas dentro do Brasil, às vezes não precisa viajar para fora do país ou para fora do estado
para você conhecer um lugar incrível, sabe? Eu acho que a princípio seria esse, mas não impede de eu conhecer outros lugares às vezes clichês, né, que o pessoal fala, não impede. Eu acho que é sempre bom conhecer novos lugares, às vezes uma perspectiva, um olhar diferente. Você viajando para Eldorado, talvez você vai ter uma perspectiva diferente da minha, né? Porque por mais que você vá para o mesmo lugar, são dias diferentes, você vai encontrar monitores diferentes, você vai estar num momento da sua vida diferente. Então eu vou mostrar a minha perspectiva, a minha visão, né, daquele lugar para os ouvintes e querer que ele viaje aí também. Tipo, dar essa vontade para ele conhecer aquele lugar também. Eu achei muito legal essa última fala sua sobre a experiência de cada um. E eu gostaria de entender como que você acredita que o jornalismo turístico ele ajude a combater muita desinformação, muitas vezes, sei lá, a caverna do diabo, ela tem bicho, tem cobra, e muitas vezes não tem, as pessoas não sabem, têm medo de visitar. Como que você acredita que o jornalismo turístico ajuda essas pessoas a conhecerem mais os espaços dentro do Brasil, que é muito grande? Olha, o jornalismo de turismo, ele é muito confundido, às vezes, com publicidade, né? As pessoas pensam que só porque eu estou fazendo um jornalismo de turismo é que eu estou divulgando positivamente aquela cidade. Eu tenho que ser real, tipo, tenho que falar a verdade para o meu ouvinte, pelo meu telespectador, para quem quer que seja, né, que esteja lendo o meu material. Se eu tiver uma experiência ruim, eu tenho que falar que eu tive uma experiência ruim, entendeu? Por exemplo, no meu podcast, não foi tão legal, por exemplo, viajar não sei quanto tempo, não lembro mais agora, numa estrada de terra. Não é legal. É uma falta de infraestrutura da cidade, por exemplo, entendeu? Mas faz parte da experiência. E você tem que contar os dois lados, né? Obviamente. As coisas boas, as coisas nem tão boas assim. A publicidade ela só quer mostrar as mil maravilhas, né, dos lugares. Já o jornalismo não, ele tem que tomar muito cuidado. E por conta, por exemplo, da publicidade, às vezes, não que necessariamente eles divulgam informações falsas sobre um lugar. As pessoas até imaginam, né? Alguma, por exemplo, da cobra, dos bichos e tal. Tem bicho mesmo, mas não no lugar onde está visitando, né? Só que às vezes a publicidade ela não divulga uma informação falsa, mas ela omite. Para a pessoa, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então o jornalismo, ele vem para mostrar que às vezes nem é tudo mil maravilhas assim também, né? E falando em jornalismo, né, eu acredito que esse espaço de jornalismo turístico não seja tão comentado. Que opções de carreira você acredita que exista dentro dessa área em específico? Nossa, de fato é uma carreira bem complicada, porque normalmente, assim, nos estúdios e redações, tem muito... Dentro do próprio jornalismo tem um preconceito com essa área do jornalismo. Tipo, quando o repórter está meio estressado, ou quando alguma coisa assim, manda ele viajar, fazer uma matéria de viagem ali, sabe? Tem um preconceito muito grande, assim, ainda dentro dessa área. Mas como opção de carreira, a gente tem a nossa brilhante Glória Maria, né? Ela fez um trabalho incrível em toda a sua vida, conheceu lugares incríveis e foi uma inspiração minha, assim, que eu tive sobre onde eu gostaria de chegar, sabe? Quando você está fazendo o curso, você pensa, inclusive foi por que eu quis fazer também. Tipo, eu quero fazer um trabalho onde eu gostaria de chegar. Eu gostaria de viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Conhecer lugares diferentes. Como a Glória Maria fez, entendeu? E com brilhantismo, né? E o que você acredita que sirva de motivação para levar a um jovem jornalista a seguir esse tipo de carreira? Cara, viajar é sensacional, né? Não, é impossível, eu acho, né? E é impossível não ter alguém que goste de viajar. E você viajar trabalhando, você está unindo o útil ao agradável. Enquanto você conhece um lugar novo, você está ganhando um dinheiro, né? Você está fazendo um trabalho sobre aquilo. Fora que te dá mais vontade de conhecer coisas diferentes, porque você quer mostrar coisas diferentes para as pessoas. Então você vai ter novas experiências. Que talvez você, só viajando, sem fazer um trabalho, você talvez, não vou fazer essa experiência porque eu não curto muito. Mas porque você está fazendo um trabalho, às vezes você se desafia a fazer uma experiência diferente para mostrar para o seu telespectador, para o seu ouvinte. Você acredita que seja algo fora da zona de conforto, que muitas vezes os alunos preferem seguir um trabalho um pouco mais cômodo, né? Algo mais próximo, sei lá, depende de onde mora, região da faculdade. Você acredita que foi algo que você saiu de uma zona de conforto e possa tirar os alunos dessa zona de conforto? Sim, eu acho que sim. É um desafio, né? Porque você está indo para um lugar onde você não conhece, você nunca tinha ido antes. E quando a gente está na nossa caixinha, a gente conhece tudo, a gente já sabe
os lugares que a gente vai, já sabe mais ou menos quem a gente vai entrevistar. Agora, quando você vai para um lugar novo onde você não conhece nada, é tudo coisa nova. Você não sabe com quem você vai encontrar lá, se a pessoa vai ser solícita ou não. Então, de certa forma, você está se desafiando, sim. Você está saindo da sua zona de conforto, né, de fazer as coisas próximas do que você já faz habitualmente, né? E fora que tem um investimento financeiro também. Então, você está se dedicando financeiramente para fazer um trabalho, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas eu acho que vale a pena, sabe? Fazer um esforço para você conseguir fazer alguma coisa fora da zona de conforto. Não necessariamente precisa ser um podcast de turismo, um podcast, um trabalho sobre turismo, né? Você pode fazer um trabalho sobre uma pauta que você precisa sair da cidade de São Paulo para falar sobre ela. Tem tanta coisa acontecendo no Brasil que eu acho que você saindo da cidade, fora que São Paulo é muito grande, também tem muita coisa, né? Mas saindo da cidade você consegue ter novas experiências, novos desafios. Você sentiu medo em algum momento? Ah, está errado sempre, né? Não, será que isso vai dar certo? Sempre senti medo, mas assim, durante a viagem não. Durante a viagem foi tudo muito tranquilo. Eu tenho vontade de voltar no lugar para conhecer os outros lugares que eu não consegui visitar. Por mais que seja uma cidade pequena, tem muita coisa lá, como eu falei. E foram um pouco tempo o que eu passei lá para me dedicar ao trabalho. E seguindo agora para o final do nosso programa, que dica você daria para um novo jornalista que quer seguir nessa área, que quer entrar, entrei no jornalismo, quero seguir isso? Que dica você daria? Que dica eu daria para trabalhar, no caso de jornalismo de turismo, é isso? Isso, e também fazer um projeto desse. Olha, eu acho que sempre se desafiar, sabe? Se você for gostar de turismo, viaje bastante. Tente mostrar suas experiências para aquela pessoa. Ou se você não quiser turismo, ou mostre as suas experiências naquilo que você está se propondo a fazer, sabe? Se dedique àquilo que você está se propondo a fazer. Dê o melhor, que eu acho que vai dar tudo certo. Muito obrigado, Israel, pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo programa e obrigado por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite e eu espero ter colaborado de alguma forma. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse MAC Entrevista. Até o próximo programa.